requer a convocação da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. Como é a pronúncia? Dweck. A fim de que preste esclarecimentos acerca do andamento das negociações por reajuste salarial dos professores federais. Então vejamos, essa não é uma mera grevezinha pequena, uma coisa sem efetividade, sem prejuízo para a população. Muito pelo contrário, presidente, são mais de 100 instituições. Mais de 100 instituições em greve há mais de 60 dias. Estou defendendo aqui não a greve, eu estou defendendo o encerramento da greve. Só que para isso o governo tem que ceder. Em audiência pública com a Sâmia Bonfim, foi dito para os sindicatos. A proposta final é essa e acabou. Presidente, eu quero o direito de resposta. Eu fui citada com ironia, com deboche, em verdade, eu quero responder. Vossa Excelência foi citada com veracidade. Com a devida... Só confirma que, de fato, como ela atribuiu, eu também atribuiu. Senhores, por gentileza, para conceder a palavra, o direito de resposta, deputada Sâmia Bonfim. Presidente, eu sou uma das primeiras a dizer que sim, a ministra Esther Dweck deve receber os manifestantes grevistas das universidades e dos institutos federais, porque isso é um pleito que ela fez diante da negativa do atual representante do MGI na negociação do pleito feito tanto de reajuste salarial quanto de reestruturação da carreira. É um pedido feito que nós, parlamentares, inclusive, já levamos a ela, e é muito importante que essa reunião seja feita, porque, de fato, essa greve ela precisa ser encerrada da melhor forma possível, que é atendendo à reivindicação das trabalhadoras e dos trabalhadores. Mas muito me espanta que deputados de extrema-direita, que nunca pisaram o pé nas universidades para apoiar essa greve, que, inclusive, aqui nós fizemos uma série de audiências públicas. Eu mesma presidi 2 dessas audiências, mas tiveram outras. Uma série de manifestações nas cidades e aqui em Brasília, que estão há meses, há 90 dias, pleiteando melhores condições de trabalho, reivindicação salarial, reestruturação da carreira, recomposição do orçamento das universidades e dos institutos federais. Venham aqui posar de paladinos daqueles que defendem os professores da educação pública brasileira, presidente. Inclusive, durante o governo Bolsonaro, nem sequer teve mesa de negociação. Foi 0% na testa pelos 4 anos. Tempo de resposta e tempo de discurso. Presidente, é um minuto, regimental, pela mas ordem. nós não admitimos demagogia de deputados de extrema-direita que não se importam com a educação, que é... Obrigado, deputada Sâmia. Presidente, nós vamos ter em alguns momentos uma votação. Se Deus quiser, nós vamos fazer uma votação desse requerimento de convocação da Esther Dweck. E essa votação vai ser emblemática para mostrar quem é a favor, quem é contra a educação. Bem emblemática para mostrar quem usa a educação para uma fábrica de militância ideológica ou realmente quem se preocupa em uma educação de qualidade. Como foram feitos 2 discursos aqui em relação à questão da convocação, e só apenas a mudança aconteceu após os 2 discursos, aqui eu quero primeiro deixar claro que, obviamente, como desde o começo propusemos, um convite era o que nós entendíamos como necessário e foi feito a data, então, obviamente, em relação ao convite, estamos todos de acordo. Mas deixar claro qual era o problema com uma convocação da ministra Nízia. A gente sabe que hoje a prioridade do governo deve ser sentar com o comando de greve e fazer as reuniões nas mesas de negociação da ministra Esther Dweck. E ela deve ter como prioridade isso, como está marcado já no dia 11 e no dia 14 de junho. Até porque quem tem autoridade moral para discutir sobre reajuste de professores aqui nesse país é o governo do presidente Lula, dado pelo voto que foi concedido pelo povo brasileiro, e os professores e os técnicos. São eles que têm que sentar na mesa. Alguns deputados aqui desconhecem isso, até porque no governo do presidente anterior não existia mesa de negociação, nem tem familiaridade como se dá uma negociação entre sindicato e entre o governo. E por isso que estão querendo criar essa confusão aqui. E fazendo uma coisa que é o seguinte: eu acredito muito na questão do que Kant defendia, Immanuel Kant defendia em relação à moralidade. Não é apenas fazer o certo, é fazer o certo pelas razões certas. O que a gente está vendo aqui é se pretender fazer o certo
pelas razões completamente erradas. Eu não gostaria de estar questionando aqui as razões dos colegas, mas me permitam de maneira prática questionar as razões aqui dos colegas que defendem Bolsonaro em relação a essa questão. O governo Bolsonaro foi marcado por 5 ministros da educação. O primeiro, Vélez, veio aqui, passou vergonha falando de planejamento na educação. Weintraub chamou Universidade de balbúrdia. O quarto falsificou o currículo. E o quinto foi suspeito de ter vendido decisões do MEC em troca de barra de ouro por pastores. Essa é a moral que vocês têm para falar de educação de ensino superior no nosso país. Então, se a ministra tem um lugar para estar, é na mesa de negociação com os professores e com os técnicos. Não é aqui servindo de palco para quem defende o fim das universidades públicas. Para aqui que ela arrume uma data que é menos prioritária do que a data que ela tem que dar para os professores, para os técnicos, para aqueles que realmente defendem a educação. Até porque a gente sabe quando vocês defendem alguma coisa com coerência. Eu não posso dizer aqui do presidente Nicolas que quando ele defende o conservadorismo, ele não está sendo coerente. Basta ver a vida do presidente, basta ver a família do presidente, ele defende com coerência. Mas isso que vocês estão tentando fazer, surfando numa greve que é legítima, que tem que ser vista, e querendo colocar a pauta de vocês aqui em cima dessa greve, isso não tem coerência nenhuma. Isso não se sustenta de jeito nenhum. Você vê aqui os professores envergonhados com esses discursos que tiveram que ouvir de vocês, que estão querendo surfar em cima de uma greve que está discutindo legitimamente as questões deles. Agora, o que é preciso ser dito também é que esse governo primeiro abriu mesa de negociação, deu 9% de reajuste do primeiro ano e vai negociar com os professores. E não precisa daqueles que nunca defenderam a educação estarem entrando no meio da conversa para atrapalhar, para criar o quanto pior melhor, ou para fazer qualquer questão nesse sentido. Até porque a gente sabe qual é o projeto de vocês para a educação. O projeto de vocês para a educação é acabar primeiro com o governo do presidente Lula, desmoralizar o presidente, querer desmoralizar a ministra aqui, querer tirar todo tipo de espaço para uma conversa de alto nível em relação a essa questão, para poder derrubar o presidente Lula e voltar com a agenda de vocês, que é a agenda dos 5 ministros que nada entregaram para a educação, que é a agenda, por exemplo, presidente Nicolas, você esteve lá presente junto comigo no lançamento dos 100 IFs. Eu vi, inclusive, alguns estudantes falando com você, pedindo para poder você autografar a camisa. Eu vi a indignação dos servidores do Ministério da Educação em relação àquilo. E eu entendo a indignação deles, porque a indignação deles tem uma origem prática. No governo do presidente Bolsonaro, que o senhor defendeu, foram abertos 3 novos campos. O presidente Lula, nos 2 primeiros mandatos dele, abriu 200 e vai abrir mais 100. É lógico que o servidor fica indignado, porque aquele estudante é um estudante do Instituto Federal que teve aquela oportunidade, porque tiveram governos como o do presidente Lula que olharam para os institutos federais de maneira séria. E ele vê uma pessoa que defende um governo que sucateou os institutos federais, que praticamente não abriu novos institutos federais, sendo idolatrada pelos estudantes que estão ali por conta de políticas públicas do governo do presidente Lula. É normal ver essa indignação. É essa indignação que a gente fala aqui no dia de hoje. E a gente não vai permitir de forma nenhuma que vocês surfem em cima dessa pleito justo dos professores, que vocês atrapalhem as mesas de negociação, que vocês queiram desmoralizar o governo do presidente Lula, porque eu tenho certeza que o governo do presidente Lula vai sim tratar da melhor forma possível com os professores, vai sentar nas mesas de negociação, vai dar a valorização que esses professores não tiveram nos últimos 10 anos e muito menos nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, e que um dia de cada vez a gente vai vencendo essa batalha, mas sempre com a verdade, com as boas motivações em relação a isso, e é por isso que essa comissão não aceitaria uma convocação e um emparedamento da ministra Esther, por quem nunca defendeu a educação, por quem teve a oportunidade de fazer pela educação, quem teve a oportunidade de dar reajuste para os servidores e técnicos dos institutos federais, para os professores do ensino superior, e não deu. Vocês não vão emparedar esse governo. Agora que as mesas de negociação continuem, que a nossa educação seja valorizada, não só nessa discussão aqui, mas na prática, como foi sempre a prática do governo do presidente Lula.